Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico. COIs da XP e BTG com papéis da Braskem e Ambipar evaporam. Essa semana que passou, alguns investidores receberam péssimas notícias, tendo perdas de até 93% dos investimentos feitos em COI, tanto da Ambipar quanto da Braskem. Como a Ambipar eu já mencionei e analisei bem no detalhe há 2 semanas atrás, esse BTC News eu vou explicar o que aconteceu com a Braskem e por que teve tanta gente perdendo dinheiro com COI. É isso que a gente vai ver aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vou começar aqui já mencionando que eu não sou orientador de investimentos para ninguém. A minha especialidade aqui é análise estratégica e financeira de empresas. Mas uma coisa que eu sempre menciono para os meus alunos, tanto do Strategy and Finance Program quanto do General Business Program, que eu comecei a ministrar aulas de valuation agora essa semana, é que é sempre importante você entender na profundidade a empresa que você está cogitando fazer alguns investimentos. E também, obviamente, ter um pouco de conhecimento dos produtos financeiros que existem no mercado. Por que você está falando isso, Arakaki? Porque eu vou contar um pouco da história da Braskem para entender aqui um pouco da trajetória recente da companhia e mostrar que investir na Braskem traz um risco muito alto só de você conhecer o histórico. Então vamos começar aqui, ó. A Braskem, pessoal, ela é uma empresa que tinha como controlador, ainda tem, né? A Odebrecht, que hoje se chama Novonor. E a gente sabe que a Odebrecht ela entrou lá na Lava Jato. Quando aconteceu todo esse problema da Lava Jato, saiu essa notícia aqui do dia 11 de março de 2015. Na implosão da Braskem, a Petrobras também paga a conta. Por quê? Porque a Petrobras também tinha participação na Braskem, até porque eles tinham projetos em conjunto ali com refinarias, entre outras coisas. Então o que aconteceu? A Odebrecht caiu na Lava Jato e aí ela tinha que tentar buscar dinheiro porque ela perdeu diversos contratos e ia começar a entrar em dificuldades financeiras a partir de então. O que aconteceu? No dia 31 de agosto de 2018, Odebrecht joga duro na venda da Braskem. Basicamente, eles estavam tentando vender a participação que eles tinham na Braskem para conseguir levantar caixa e honrar os compromissos financeiros de curto prazo daquela época, dado que a empresa perdeu diversos contratos e, por consequência, não estava conseguindo honrar os seus compromissos financeiros em termos operacionais. Só que aí, pessoal, aconteceu um negócio que foi um desastre. Lá no dia 8 de maio de 2019, mineração da Braskem faz bairros de Maceió afundarem, aponta laudo. O que aconteceu? Diversos bairros em Maceió começaram a ter afundamento de solo por causa de obras da Braskem. Isso causou um problema ambiental e um problema social gigantesco na cidade. Por quê? Porque muita gente teve que se deslocar do seu lar para conseguir ir para uma região muito mais segura do que ficar nesses bairros com afundamento de solo. E, obviamente, isso traz uma perspectiva gigantesca de um passivo enorme que a Braskem teria para tentar indenizar todo esse problema que ele causou ali em Maceió. Bom, o que aconteceu a partir de então? No dia 3 de junho de 2019 saiu essa notícia aqui, ó. Exclusivo. LyondellBasell desiste de comprar a Braskem. Lembra que a Odebrecht estava querendo vender a Braskem. A LyondellBasell era uma empresa que estava interessada no ativo. Só que ela desistiu por 2 motivos. Bom, o primeiro é por causa desse problema de Maceió. Nunca se sabe qual que vai ser o tamanho do passivo que a Braskem vai ter que pagar por causa desses problemas sociais e ambientais que eles causaram em Maceió. Esse foi o primeiro. Mas o outro, que era pior ainda, era o seguinte. A Odebrecht ela tinha várias dívidas. E algumas dessas dívidas tinham como garantia ações da Braskem. Ah, e aí o que acontece? Você tem as cláusulas de cross default. Se você dá default em uma dívida, eventualmente as outras dívidas também entram em default. E aí o que poderia acontecer? A LyondellBasell pensou o seguinte: eu compro a Braskem, beleza. E aí, se tiver cross default, boa parte das ações que eu estou comprando da Braskem, que eu estou pagando por elas, vai para o credor da Odebrecht. Falei, não. É muito risco cruzado aqui para comprar esse ativo. Vou desistir dessa operação, vou buscar um ativo menos problemático no mundo para fazer a minha aquisição. Beleza, desistiu. E aí, obviamente, sem ter essa perspectiva de entrada de caixa com a venda da Braskem, a Odebrecht teve que entrar em recuperação judicial no dia 17 de junho de 2019. Breaking, Odebrecht pede a mãe de todas as RJs. Sabe qual foi o valor aqui dessa recuperação judicial, pessoal? 98,5 bilhões de reais. Uma RJ gigantesca aqui, por isso que foi chamada de mãe de todas as RJs, né? Beleza. Bom,
que aconteceu depois? No dia 20 de setembro de 2019, exclusivo, Odebrecht contrata a Lazard para retomar venda da Braskem. Por quê? Porque agora, feito o acordo com todos os credores da empresa, agora a empresa precisa honrar esse acordo, senão ela sai da RJ e a empresa quebra. Então tem que vender agora a Braskem para qualquer um que chegar lá com dinheiro, beleza? Tá? Aí o que aconteceu no dia 20 de novembro de 2019, olha que notícia interessante. Ex-CEO da Braskem, José Grubishi, é preso nos Estados Unidos acusado de corrupção na Braskem. Olha que coisa, né? Então ele foi CEO da Braskem e descobriram que teve um monte de pagamento de propina, tanto de funcionários e stakeholders da Braskem e da Odebrecht, por causa da Lava Jato. Foi preso. Olha que coisa. E no dia seguinte, no dia 21 de novembro de 2019, Breaking, Braskem anuncia a saída do CEO. Olha que coisa, né? O CEO atual, em 2019, da Braskem, ele foi demitido por quê? Porque, pelo que os credores e também a Petrobras estava vendo, a própria empresa estava criando resistências para ser vendida. Isso é um conflito de interesse óbvio, porque se você é presidente de uma empresa que vai ser vendida, você vai perder esse cargo de CEO. Estavam vendo lá que o time estava fazendo corpo mole, demitiram o CEO, até porque o governo na época estava querendo, né, fazer logo essa venda e resolver esse problema, tanto da Petrobras quanto da Odebrecht, né? Beleza. Bom, no dia 8 de agosto de 2020, já depois ali do grande impacto da pandemia, o que aconteceu? Odebrecht diz que vai vender a Braskem. Falta combinar com a Petrobras. A Petrobras, naquela época, como eu falei para vocês, pessoal, estava bem positiva em relação a essa venda. Por quê? Porque ela estava desinvestindo, ou seja, deixando de investir fortemente em expansão de refino para focar nas unidades de negócio que davam mais rentabilidade para ela. E aí, vender a participação da Braskem até traria um caixa adicional para a Petrobras, que seria positivo, né? Dado que ela não tinha mais essa estratégia de se expandir tão fortemente em refinarias. Beleza. Só que a galera tava dando uma segurada ali, né, nessa venda. No dia 15 de novembro de 2022, foi bom enquanto durou. E o BSBB rebaixa a Braskem com virada do ciclo. Bom, aconteceu duas coisas fundamentais. Lembra que eu falei para vocês que existia uma dúvida se o time da Braskem estava criando resistências para a venda da Braskem para algum comprador? Beleza. Uma das formas da gestão segurar essa venda é piorar bastante os resultados. Isso de fato aconteceu. Os resultados da Braskem até final de 2022 estavam piorando consistentemente. E a outra foi uma virada de mercado. O valor de mercado internacional do polipropileno e do polietileno, que são os dois produtos principais da Braskem, começaram a cair. E aí, obviamente, a perspectiva em termos operacionais já estava ruim, e ainda com essa baixa dos preços aqui dos dois produtos principais da Braskem no mercado internacional, fizeram com que vários analistas de vários bancos que acompanhavam a Braskem começassem a colocar as ações da empresa em perspectiva negativa. E ainda era 15 de dezembro de 2022, ainda tinha expectativa da mudança de governo, e a gente sabe que se mudasse para algum governo, né, mais voltado para estatais, talvez até a própria Petrobras poderia comprar aqui a Braskem, né? Então eles foram segurando. O que aconteceu? No dia 8 de maio de 2023, oferta pela Braskem. Não compre pelo valor de face. Fizeram diversas ofertas boas para o valor da época para a Braskem, só que o pessoal não estava querendo vender ainda. Olha que coisa, pessoal. Por quê? Porque aí teve a mudança de governo e aí a perspectiva para a Petrobras eventualmente ser a compradora da Braskem aumentou bastante. E aí o pessoal foi segurando as ofertas dos outros compradores, a coisa não estava andando. Beleza. O que aconteceu? No dia 15 de dezembro de 2023, com esse impasse todo, não queria ser vendido para ninguém e também a Petrobras não comprava, os resultados financeiros da Braskem de fato começaram a ficar muito ruins por causa do preço e também da má gestão, preço, né, do polipropileno e polietileno, e também pela má gestão da empresa. Braskem agora é junk. Olha o que aconteceu. Várias agências de risco começaram a rebaixar ali o grau de investimento que existia nas debêntures da Braskem no mundo inteiro e, por consequência, isso trouxe uma perspectiva negativa aqui para a empresa de honrar toda aquela dívida que ela tinha no seu balanço. Então a Braskem agora que estava em problema. Antes era só o Odebrecht, agora a Braskem também está com problema. Vamos dar uma lida aqui num trechinho dessa notícia, ó. A Braskem tomou ontem à noite seu segundo downgrade de crédito em 3 dias, perdendo seu grau de investimento no momento em que a empresa enfrenta o triplo desafio de lidar com uma alta alavancagem, a tragédia em Maceió e o ciclo petroquímico desfavorável.
A Fitch rebaixou a Braskem de BBB- para BB+, a primeira nota de grau especulativo. O mesmo aconteceu com as suas subsidiárias nos Estados Unidos, BBB- para BB+, e na Holanda. Gravem esse negócio, pessoal, porque boa parte dos COIs aqui que perderam valor, eles tinham como produto principal as debêntures holandesas da Braskem. Então foi rebaixado de BB para BB-. Todos os ratings agora têm perspectiva negativa, ou seja, foi rebaixado e pode ser rebaixado mais cedo ou mais tarde. A Fitch citou o crescimento dos riscos ambientais e da possibilidade de novas multas serem aplicadas pelo governo de Alagoas. Olha que coisa. E aí o que aconteceu, pessoal? Olha, eu vou agora entrar aqui no ponto do COI, né? Então tem lá um COI que estão te oferecendo dos títulos de dívida da Holanda ali da Braskem. Beleza. Você já viu que esse título está com um rating rebaixado com perspectiva negativa, ou seja, ainda pode ser rebaixado mais ainda. Legal. Vamos dar uma olhada aqui nos resultados de 2024 da Braskem para saber se a empresa tem perspectiva para pagar essa debênture ou não. Então vamos lá, ó. Para quem está olhando aqui na tela, eu estou mostrando para vocês que a receita líquida aqui cresceu 10% em 2024, chegando a 77 bilhões 411, beleza. O EBITDA recorrente cresceu 54%, legal, 5 bilhões 759, ok, beleza. Só que o prejuízo aumentou 147% negativo, obviamente. Por quê? Porque eles tinham um prejuízo de 4 bilhões 579, foi para um prejuízo de 11 bilhões 320 de prejuízo líquido. Olha a desgraça aqui do negócio, né? Geração de caixa aqui muito ruim e a relação dívida líquida sobre EBITDA, que é o fator de risco principal aqui para você avaliar se a empresa vai pagar suas dívidas ou não. Dívida líquida sobre EBITDA, 7,42 vezes. Tava pior, tá? Em 2023 estava 8,12. Mas para quem acompanha aqui o BTC News sabe que passou de 3 já dá problema. Passou de 3 já dá problema. Não é que passou de 3, está em 7,42. Então, um risco altíssimo de default. Se você pega todo o histórico da empresa, mais esse risco altíssimo de default no final de 2024, você já ia ficar ali meio desconfiado de investir em algum produto de crédito da Braskem, concorda? Tá? Inclusive nas próprias ações da Braskem. Muito bom, tá? Bom, vamos continuar aqui, ó. Vamos lá. 16 de junho de 2025, esse ano, hein? Crédito da Braskem deteriora no secundário. Impasse da venda já dura 6 anos, como eu estou contando aqui para vocês. Vamos dar uma lida nos trechinhos aqui dessa notícia, vamos lá? Analistas que cobrem a empresa do ponto de vista do crédito dizem que a Braskem enfrenta uma tempestade perfeita, o que vai demandar medidas duras para colocar a companhia de volta nos trilhos. Para começar, há um fator conjuntural. O ciclo petroquímico está negativo há 3 anos e pode permanecer assim por mais tempo do que as previsões iniciais. Isso tem pressionado as margens da companhia, que fechou seu primeiro tri com uma margem EBITDA de apenas 7% e consumindo um montante de caixa. No primeiro trimestre, a geração de caixa operacional da Braskem foi negativa quase R$ 1 bilhão, incluindo o serviço da dívida. O valor sobe para 2,4 bi de queima de caixa operacional. Colocando na conta os desembolsos do acidente de Maceió, foi para 2,7 bi de reais de queima de caixa só no primeiro trimestre. Olha que coisa, né? Vamos lá. A Braskem hoje tem uma dívida de cerca de 37 bilhões de reais, com uma alavancagem de 7,9 EBITDA. O EBITDA do primeiro trimestre foi de 1,3 bi de reais. Um executivo do setor nota que a alavancagem é ainda maior se entrarem na conta as operações de antecipação de recebíveis e as extensões de prazo que a companhia tem com os fornecedores locais e internacionais. Colocando tudo na conta, a alavancagem subiria para mais de 11 vezes EBITDA. Então, assim, fica longe da Braskem. Fica longe da Braskem que o negócio vai explodir. Beleza. Agora vamos entrar no Quai. Eu peguei aqui, pessoal, o documento de informações essenciais. Toda vez que te oferecerem um produto financeiro que vai ser lançado para o mercado e você não conhece, pede o prospecto, pede o documento para você entender. Ah, Arakaki, mas eu não tenho conhecimento financeiro. Tudo bem, mas dá uma lida e pergunta para o seu assessor financeiro o que significa cada coisa. O assessor financeiro serve para isso. Com as respostas que o assessor financeiro te der,
você já vai conseguir mensurar minimamente se faz sentido ou não investir nesse produto. Então vamos lá, ó. Essa daqui é a COI dos produtos, ou seja, do bonde ali, da Braskem. Lá na Holanda, hein? Beleza. Aí tá aqui, né? Aí tem aqui, Braskem Netherlands, tá? É um documento de 10 páginas, pessoal. Pô, 10 páginas não dá pra ler, né? Aí você vai lendo aqui, tem um monte de coisa que não dá pra entender direito, né? Se você não tiver conhecimento. Mas tem um dos pontos aqui, a dica que eu vou dar aqui pra vocês é o seguinte, ó. Pra todo produto financeiro que te oferecerem, dá uma olhada nos riscos. Então tá aqui, ó. Riscos. Na primeira página, hein? A estrutura possui capital em risco, podendo ocorrer vencimento antecipado deste COI na ocorrência de um ou mais eventos de crédito. Este COI está sujeito ao risco de crédito da entidade de referência e da obrigação de referência, ou seja, da XP, risco baixo, e da Braskem. Pô, pelo histórico que eu contei para vocês e analisando os números, risco altíssimo, né? Tendo em vista as condições, não há qualquer garantia de pagamento do valor nominal investido pelo investidor. O valor nominal em risco fica limitado ao valor investido, ou seja, você pode perder até 100%. É isso que ele está falando, né? E está escrito aqui uma coisa interessante, ó. Proteção de capital dividido por capital em risco, ó. 100% do capital em risco. 100% do capital em risco. Está escrito aqui na primeira página, hein? A partir da data de início até a data de vencimento final. Como o prazo desse COI aqui é 2000, se eu não me engano, 2033, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui, ó. Fevereiro de 2033. Saiba que se você tivesse investido nesse negócio lá em abril, né, seu capital total estaria em risco do momento que você comprou a COI até 2033. É muito tempo para você deixar todo esse dinheiro investido em risco, né? Beleza. Então, essa é a primeira coisa que você deveria ter lido aqui se você investiu nesse COI da Braskem e não leu. Beleza, né? Outra dica aqui, ó. Eu tô na página 5. Na página 5 tem os fatores de risco, porque se der um ou mais aqui desses fatores de risco, tem liquidação antecipada aqui, né? Aí tem lá assim, ó. Primeiro, falha de pagamento, ou seja, né, não pagamento de obrigações nos termos pactuados pelas entidades de referência, por períodos em valores suficientes para a caracterização da ocorrência dos eventos de crédito. Ou seja, se a Braskem eventualmente também não pagar aquela debênture, dado essa dificuldade financeira e quase 7,9 dívida líquida sobre EBITDA, isso daí já dispararia um dos fatores. Beleza, e você já sabe que esse risco é alto, né? Segundo, falência ou similar. Putz, né? Esse daqui, sabendo que a controladora está em RJ e não tem comprador e a Petrobras está segurando esse negócio, também é um risco considerável, hein? Terceiro, reestruturação. Renegociação dos termos de obrigação das entidades de referência em valores agregados suficiente para caracterizar a ocorrência de evento de crédito. Ou seja, será que a empresa está próxima de entrar em recuperação judicial? Com 7,91 dívida líquida sobre EBITDA, esse risco é altíssimo, né? Vamos lá. Quarto, vencimento antecipado das obrigações. Ou seja, se ela não pagar uma dívida, ela tem que, né, pagar as outras dívidas por cross default. Isso também é um evento que pode fazer antecipação do pagamento aqui dessa COI. Quinto, descumprimento das obrigações. Aí tem lá, né? Repúdio ou moratória, intervenção estatal. Esse daqui é o sétimo. Galera, eu tô contando para vocês a história da Petrobras com a Braskem. Será que pode ter uma intervenção estatal aqui? Puta, a chance é quase 100%, né? E aí outros tipos de eventos de crédito, né? Então, isso daqui é outra coisa que você tem que ler e avaliar no histórico da empresa que você está querendo colocar dinheiro, se o risco é alto ou é baixo. Beleza? E já tá vendo que é altíssimo, né? E aí tem outros aqui, ó. Principais fatores de risco, na página 8. Eu vou pegar o último aqui, que o último aqui, para 2025, quem colocou dinheiro nesse COI não leu, né? Que é assim, ó, risco de alteração na legislação tributária. Galera, isso é um risco para qualquer investimento que você faz aqui no Brasil, principalmente em COI. Por quê? Foi passado, né, pelo menos o primeiro texto da reforma tributária. Alguém sabe a alíquota e como que vai funcionar esse negócio? Não, ninguém sabe. Então a gente já está no meio de uma reforma tributária. Vai ter alteração na legislação tributária? É óbvio que vai. Tanto para os COIs, quanto para eventualmente as empresas, né, que tem que pagar os impostos sobre venda, imposto de renda e assim por diante. Então vocês já perceberam que se você soubesse o histórico da Braskem, lesse a primeira página do COI, já ia saber que você estava com 100% do seu dinheiro em risco, beleza.
olhasse os fatores de risco, ou seja, a probabilidade de você perder dinheiro por resgate antecipado era altíssimo. E ainda tem esse risco de alteração tributária. Olha, você, só lendo esses pontos aqui, de um documento de 10 páginas, você já ia ver que o risco era altíssimo. Tem opções no mercado melhor? Mas tem várias opções no mercado melhor. Mas você quis colocar dinheiro nesse COI. Beleza. O que aconteceu? Bom, vamos lá. Estou mostrando para vocês aqui o que aconteceu com o bonde lá da Holanda, da Braskem. Então, ó, lá em abril foi quando saiu esse COI. Então, o bonde já estava caindo. Tá vendo aqui ó, que estava caindo? Mas o que aconteceu? Como a situação da Braskem foi piorando cada vez mais, aí esse bonde aqui, pessoal, ele despencou. Despencou. Ele caiu aqui uns 70%. 70%. Se você faz o bonde, que tem como referência ali, né, a COI, que tem como referência o bonde aqui lá da Holanda, caiu 70%. A marcação a mercado, o COI também vai cair 70%, né? E aí você vai perder esse dinheiro? Vai perder esse dinheiro, né? Tudo bem, o bonde pode subir de novo? Até pode, mas a marcação a mercado ela é cruel. Vai lá, meu, ou se você olhar na sua tela lá, o valor desse COI provavelmente deve estar uns 70% abaixo do valor inicial que você investiu lá em abril. Dureza, né? Tudo bem? Todo mundo entendeu esse ponto? Agora a gente entra na notícia principal, para a gente entender aqui o que aconteceu, tanto com a Ambipar quanto com Braskem. Então vamos lá. Os investidores de COIs da XP atrelados a bondes da Braskem e Ambipar deverão amargar perdas de até 93% do principal, de acordo com comunicados enviados pela instituição aos seus assessores de investimento. A medida será aplicada aos certificados com cláusulas de vencimento antecipado obrigatório, caso os papéis de referência caíssem abaixo de 50% do valor de mercado secundário. Mostrei para vocês que só o da Braskem caiu 70%, tá? Vamos lá. No caso da Ambipar, os investidores das emissões feitas em 18 de março de 2024 receberão 6,88% do montante inicial aplicado, com liquidação financeira hoje mesmo. Caramba, hein? Então, ó, esse aqui perdeu 93% na lata. Beleza. Nos casos dos COIs da Braskem, emitidos em 25 de março de 2024, os valores a serem pagos variam entre 26,62% e 36,97% do investimento inicial, dependendo da emissão, da marcação hoje e liquidação sexta-feira, dia 10. Eu mostrei para vocês, né, que aconteceu com o bonde, né? O bonde caiu 70%, tá? 70% em um ano. Então, dependendo do COI que você pegou, você vai tomar ali quase 70% num caso e até um pouco menos ali, né? Uns 60% ali, 63% de perda ali por causa da desvalorização do bonde. Olha que coisa, né? A XP acrescentou no comunicado aos assessores de investimento que encaminhará uma planilha com detalhamento do valor executado de cada cliente para facilitar o acompanhamento individual das operações. Fica imaginando essa reunião, né, dos investidores desses COIs com os seus assessores financeiros, né? Além da XP, o BTG também ofereceu o produto a seus clientes e está sendo alvo de queixas em plataformas como Reclame Aqui. Em uma delas, o investidor questiona o valor do seu COI com lastro em bonds da Ambipar, que agora parece zerado no extrato. Nela, o banco de André Esteves responde que a queda brusca decorre da mudança no regime de marcação dos respectivos papéis após pedido de tutela cautelar obtido pela empresa para evitar o vencimento antecipado das dívidas. Abre aspas. A partir dessa data, os valores desses COIs passarão a ser registrados nos extratos e na posição dos clientes com base no valor de mercado dos instrumentos de hedge que compõem a estrutura do produto, em substituição à metodologia anterior adotada. Fecha aspas. Diz réplica que acrescenta ser responsabilidade do investidor a análise de riscos e a resposta adequada ao questionário de suitability, né? Procurados pelo Pipeline, XP e BTG não quiseram comentar. Então, o que eu tenho para falar desse caso? Olha, por mais que você não tenha conhecimento sobre produtos financeiros e estratégia de empresa, uma recomendação que eu dou para vocês, mesmo tendo um assessor financeiro, é dar uma lida nas notícias. Não precisa entrar nos financials, que nem eu faço aqui no BTC News, mas dá uma lida nas notícias da empresa referência que você está colocando dinheiro, no caso aqui que eu fiz da Braskem. Se você lesse as notícias, entendesse um pouco do que está acontecendo no mercado em relação à empresa, você já vai
ter uma noção se faz sentido ou não você colocar dinheiro nessa empresa. Essa é a primeira coisa, né? Segunda coisa, produto financeiro complexo, que nem um COI. Se o seu assessor financeiro te oferecer um produto financeiro que você não conhece a dinâmica de funcionamento dele, pede o prospecto aqui do produto, ou seja, o documento, dá uma lida rápida nesse documento. Aracá, que eu não tenho conhecimento. O que eu faço? Você não tem conhecimento? De duas uma. Ou você não investe, se você não tem conhecimento, ou você pede para algum amigo seu isento, dá uma olhada e pede uma recomendação para ele. Fala assim, olha, você que entende de finanças, me ofereceram esse COI, o que você acha? Né? Ele vai dar uma lida na primeira página, e aí ele vai olhar e falar assim, cara, não coloca dinheiro nesse negócio, né? Você vai ficar um tempo com esse dinheiro parado, com risco altíssimo de perder 100% do negócio, acho que não faz sentido, tem outras opções no mercado muito melhor, tá? Quem não fez isso, infelizmente, perdeu dinheiro, fica como ensinamento, né? É uma perda gigantesca, né? 70% até 93% ali do dinheiro investido para algumas pessoas vai fazer muita falta. Mas saibam que a mesma dedicação que você tem para ganhar o dinheiro deveria ser a mesma dedicação que você deveria ter para investir o seu dinheiro. É isso que eu falo para todos os alunos aqui da BTC, perfeito? Tá? Bora! Pessoal, tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até a próxima edição.